São muitas perguntas, né? E nós vamos responder uma a uma. Vamos pegar agora a pergunta aqui do nosso querido Aguinaldo. Ele me perguntou o seguinte, na nossa seleção de perguntas veio o seguinte: qual era o mínimo que ele tinha que estudar para voltar a entender todo esse mercado, todas essas mudanças? E eu vou responder ele com outras perguntas essenciais para que todos vocês entendam de uma vez por todas. Olha só, a pergunta foi: qual é o mínimo que eu tenho que voltar a me atualizar, a estudar novos conhecimentos, novas estratégias, novas ferramentas, novas maneiras de gerir pessoas e números e ferramentas de gestão? Qual era o mínimo? Eu vou responder isso para vocês. Olha só, é essa mesma pergunta? Qual é o mínimo que eu tenho que voltar a me atualizar? Você quer que a sua família se dedique o mínimo para você? Vocês esperam que os seus filhos te obedeçam e respeitem o mínimo possível? Vocês? Vou fazer a última pergunta para vocês entenderem. Vocês esperam que os seus colaboradores dêem o mínimo deles para que vocês tenham resultados? Estão enxergando aí onde está o erro de tudo isso? Entenda uma coisa: comportamentos para o sucesso, comportamentos de boa gestão, não dá para ter um pensamento desse, gente. Não é possível que vocês me perguntem qual é o mínimo que eu devo estudar, qual é o mínimo que eu tenho que aprender. Não existe o mínimo. Se vocês estão buscando o máximo de resultados, o máximo de lucratividade, é justo vocês perguntarem qual é o mínimo que eu tenho que me esforçar? Essa pergunta não está entrando em choque? Essa pergunta não tem muito a ver com o que nós estamos aprendendo aqui. E olha, interessante, a nossa mentoria tem sido diferencial por todos os lugares onde nós passamos, justamente por isso. Porque as pessoas encontram dificuldades e não adianta eu ir lá ensinar a ferramenta de gestão para ela, ensinar como é que cobra, como é que supervisiona, se atrás disso tem um comportamento desse sentido. Se atrás do gestor ou do líder existem vícios de comportamento, travas ou traumas emocionais, isso explica muitas vezes porque a família fala, a mulher ou o gerente fala para o cara não investir naquilo, ou não gastar um dinheiro, não desviar um capital de giro, não usar um capital para comprar uma Mercedes nova, um carro novo, e ele vai lá e desvia aquele capital que era para a empresa ter mais lucros. Então vejam bem, as pessoas falam, mas será que o cara não está enxergando que ele está fazendo a ação errada? Sim, muitas vezes ele enxerga, mas o comportamento que está atrás, existe uma história de vícios de comportamento. Então, não adianta só chegar e aplicar ferramentas de gestão se eu não conseguir transferir todo esse entendimento para as pessoas que vão aplicar as ferramentas. Então, antes do conhecimento, existem travas emocionais, existem exercícios a serem feitos para mudar esses comportamentos. E ou você muda, ou vocês mudam esse tipo de comportamento, ou estarão caminhando para o fracasso, ou estarão caminhando para a falência. É hora de aprender não só ferramentas de gestão, gestão de pessoas, mas também entender o poder do autoconhecimento, do autocontrole, do desenvolvimento humano e da inteligência emocional. Ok? Pessoal, devemos entender o seguinte: o mundo está mudando. Se você e seus colaboradores, seus líderes, executivos não entenderem que precisam de um mentor, de um coach, muitos vão ficar assustados, extasiados com essa situação, porque nós estamos no meio de um furacão do mundo disruptivo. Mas você e seus colaboradores estavam numa zona de conforto. Os lucros iam bem, a empresa ia bem, todos estavam na zona de conforto. Gente, zona de conforto é morte. Zona de conforto é falência. Ou você investe em pessoas que podem agregar, orientar, elevar o nível, o pensamento crítico
dos seus colaboradores ou sua empresa está fadado ao fracasso.